Oi, bom dia. Este é meu trabalho sobre o livro Minha Querida Assombração, de Reginaldo Prandi. Espero que gostem. O livro Minha Querida Assombração foi publicado em 2 de dezembro de 2003 pelo autor Reginaldo Prandi e tem mais ou menos uns 7 capítulos, no caso 8 contando o epílogo. E, enfim, dependendo da versão tem 138 páginas ou 144. É também um livro infanto-juvenil. A história gira em torno das férias de Paulo, um viúvo sociólogo, e seus 4 filhos, Francisco, Rita, Fernando e Luísa, que se passam em uma fazenda aparentemente assombrada. Bem, a família fica na fazenda por uma semana. Enfim, o livro tem como personagens principais Paulo, seus 4 filhos, Francisco, Rita, Fernando e Luísa. E eu diria a Dona Santa, pois são os personagens mais importantes da história. Assim como também o livro apresenta um narrador observador, que no caso não participa da história, só narra. Enfim, eu irei tentar resumir aqui a história do livro. Paulo e seus 4 filhos decidem passar as férias em uma fazenda no interior. Chegando no local, uma senhora os aborda, no caso Dona Santa, e ela também pede o laptop de Paulo. É mostrado que Dona Santa tem um certo costume, no caso, sempre depois do jantar contar alguma história. Em geral, histórias envolvendo assombrações. A família decide ficar por volta de uma semana na fazenda, ou seja, sendo cada dia uma história. Bem, durante sua hospedagem, a família percebeu que aquela fazenda não era normal. Bem, os personagens acabavam se envolvendo com a história de Dona Santa, assim como várias outras coisas estranhas aconteciam. Por exemplo, há uma história de Dona Santa, cuja ela relata uma noiva chamada Eva que se matou em uma figueira, pois tinha um casamento forçado com Ramiro, cujo ela não gostava, e gostava de um caboclo que chamava Antônio. Depois aparece um tal de sobrinho da Dona Santa chamado Miro, que era meio louco, assim como o próprio retireiro da fazenda, Tonho, que às noites dormia debaixo de uma figueira. Assim como vários outros exemplos. Também tem a história dos gêmeos Pedro e Paulo, cujo um era bom e o outro ruim, e os dois trocavam de corpo a partir de um espelho. Bem, depois chegou um tal de Pedrinho, que de primeira parecia legal, mas depois começou a, enfim, ficar mal e enfim, a chutar gatos. Outras, como um tal de Léo, cujo também vimos em outra história, onde ele se apaixonava por uma moça e descobria que na verdade ela era um fantasma. Assim como também a irmã da cozinheira Elisa, no caso a Madá, cujo só a Luísa vê, e enfim, todos acham que é da imaginação dela. Assim como outras coisas, como as janelas não abrirem, os espelhos sumindo do nada da casa e etc. Também vale citar seu Juvencio, no caso o marido de Dona Santa, que aparece toda vez antes que a mesma conte alguma história. E que é dito pelas funcionárias da casa que ele havia morrido há 30 anos. Chegando ao ponto da família duvidar se realmente aquelas histórias de assombração eram reais ou não. E enfim, o que está acontecendo na casa. Enfim, até que no último dia de viagem, Rita, a segunda filha mais velha de Paulo, descobre que era tudo uma armação. Enfim, a menina encontra várias coisas que, enfim, davam origem aos sons estranhos que eles ouviam durante a noite. E, enfim, acabam ligando os pontos de que aquilo tudo era falso. E eles voltam para casa no domingo. Porém, quando você acha que tudo acabou, ainda tem o epílogo. Bem, ao voltar para casa, Paulo lembra de seu laptop que havia dado à Dona Santa. Bem, então ele tenta ligar para o número da fazenda, que dá como inexistente, e, enfim, tenta procurar a localização da fazenda, que, enfim, não tem nenhuma fazenda, e aparentemente a única fazenda que existiu lá foi incendiada e todos que lá moravam acabaram morrendo. Paulo então volta ao local, vê que realmente a fazenda não existe, então o mesmo vai para o cemitério para ver as vítimas da fazenda antiga, e lá estava um túmulo com as fotos de Dona Santa, seu Juvencio e outros funcionários da fazenda, e em cima do túmulo havia lá seu laptop. Enfim, bizarro. Uma curiosidade é que também o autor do livro, no caso Reginaldo Prandi, fez os contos do livro e etc., baseado em sua infância em uma fazenda no interior de São Paulo. Outra curiosidade é que o autor também já ganhou por volta de 9 prêmios, incluindo 4 indicações para o Jabuti. O autor também atualmente
tem por volta de 78 anos. Nascido em Portirengaba, São Paulo. Enfim, eu gostei bastante desse livro e facilmente recomendaria pra alguém. E é isso. Espero que tenha gostado.